Olá, vendedores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Venda que faz sentido. E hoje eu trouxe um tema muito interessante. O nosso tema de hoje é a diferença entre tirar pedido e dirigir decisão. Você sabe a diferença entre essas duas coisas? Então, hoje nós vamos ver a arquitetura da venda consultiva. Existe um erro conceitual, né, que mantém vendedores presos na média. E qual é esse erro? Eles acreditam que vender é convencer, né? E na verdade não é. Por quê? Vender é uma estrutura, né? Você precisa ajudar o seu potencial cliente a ter clareza, né, e a tomar uma decisão. Se você tirar pedido, você vai atuar na superfície do desejo declarado, né? O seu cliente, ele declarou que ele tem um desejo ali de comprar o seu produto, né? Ele teve a iniciativa. Ou, em alguns casos, não, né? Nem sempre, né, o cliente tem uma iniciativa. Muitas vezes você é quem vai abordar ele ali e oferecer o seu produto, tá? Se você dirige decisão, isso muda totalmente o cenário, porque você atua na estrutura cognitiva que sustenta a escolha do seu cliente. E aqui está um ponto bastante crítico. A decisão, ela não é um evento, é um processo mental que precisa ser prolongado. E como que você vai fazer isso? Fazendo perguntas. Então, se você não conduzir, né, com boas perguntas, o cérebro do seu cliente, ele entra em autopreservação. E autopreservação significa adiar. Por isso que muitas vezes ele adia, né? Ele fala que vai pensar, tá? Então, vamos entender aqui o que que é tirar pedido. Tirar pedido é um comportamento transacional, tá? Geralmente acontece em vendas transacionais. O que que é a venda transacional? É uma venda que ela é o contrário da venda consultiva, né? É uma venda em que o vendedor só apresenta ali mesmo o produto, né? Ele realmente tira o pedido. Geralmente são vendas menores, tá? Então, nesse tipo de venda, você explica o produto, você responde às objeções do seu cliente. Nesse tipo de venda aqui, as técnicas de fechamento de vendas funcionam muito bem, né? Você fala o preço, você envia a proposta e você espera o seu cliente decidir, tá? Então, essa é que é a venda transacional. Você trabalha dentro da formação, dentro ali do processo, né? Qual o problema? A intenção do cliente, ela é frágil, ela é emocional e ela oscila conforme o medo que ele sente, a dúvida e até mesmo a fadiga de ter que tomar uma decisão. Às vezes ele não quer tomar decisão nenhuma. Então, quem tira o pedido depende da estabilidade emocional do cliente. E isso não é controle comercial, é vulnerabilidade comercial. Agora, vamos ver o que que é dirigir decisão. Vamos ver a diferença. Dirigir decisão é atuar em três camadas. Primeiro, camada cognitiva, que é a da clareza. Então, nessa camada cognitiva, o cliente ele entende o problema real que ele tem, a raiz do problema e o impacto no futuro, o impacto desse problema no futuro. Quais são as estratégias? Exemplo, você pode fazer uma pergunta como essa aqui. O que acontece se isso continuar exatamente como está se isso continuar exatamente como está pelos próximos 12 meses? Percebe que você desloca o cliente do presente confortável para o futuro projetado? Segundo, camada emocional, tensão. Sem desconforto não existe mudança. Mas atenção, não é gerar medo artificial, é revelar risco real. Então, você vai mostrar os riscos reais mesmo, você não vai mentir, você vai mostrar os riscos que ele está correndo, tá? Muitos vendedores, quando pensam em fazer isso, em mostrar o risco real,
eles acabam ficando com receio de incomodar, né, de que estão colocando medo no cliente, mas na verdade ele não está colocando medo e nem está incomodando, ele só está fazendo o papel dele. Ou seja, ele está mostrando os riscos, né? Ele está ajudando aquele cliente, né? Porque esses riscos são realmente reais, tá? Você não cria problema, você ilumina o que já existe, né? E traz uma solução ali para aquela pessoa, tá? Terceiro, camada decisória. Critério. O maior erro dos vendedores é deixar o cliente escolher a classificação, tá? Quando o preço é preço, você vira commodity. E quem dirige a decisão define o que importa. Segurança, presivi, presivi, previsibilidade. Demorou para sair, mas saiu. Crescimento, economia invisível. Quem define o sorteio define o jogo. Então, o que realmente importa é isso. E por que que a maioria dos vendedores fica na superfície, tá? Porque dirigir decisão ela exige algumas coisas, como coragem para confrontar, tem que ter coragem, né? Exige uma visão analítica, né? Emocional e uma habilidade em fazer perguntas difíceis. Porque o que que acontece? É mais confortável ser simpático muitas vezes do que ser estratégico. Porque realmente, se você for estratégico, às vezes você vai ter que confrontar mesmo, tá? Então você tem que perder esse medo. Porque simpatia, ela é interessante, mas ela não gera autoridade. E a autoridade nasce quando você ajuda o cliente a pensar melhor, né, do que ele pensaria sozinho, tá? Porque muitas vezes ele não tem a consciência. Então, se ele for pensar sozinho, ele vai acabar não decidindo, vai acabar adiando, vai acabar ficando com medo, tá? Então, aqui vamos ver agora o ponto neurológico da decisão. O cérebro humano, ele evita três coisas: a perda, a incerteza e o esforço cognitivo. Então, quando você acaba de apresentar uma proposta, você aumenta a incerteza, porque você mostra a proposta e ele precisa tomar uma decisão. E ele não tem clareza dos riscos que ele está correndo, do impacto no futuro. Muitas vezes ele não tem clareza nem do problema que ele está. Então, quando você toma uma decisão, quando você ajuda o seu cliente a tomar uma decisão, você reduz a incerteza. Você vai organizar as informações, você vai comparar cenários, estruturar consequências e simplificar a escolha dele. Porque o que que acontece? O cliente, ele não compra porque ele quer. Ele compra porque a decisão foi segura o suficiente para ele comprar. Então, segurança decisiva é o verdadeiro gatilho. Vamos fazer uma comparação aqui. Um exemplo. O cliente diz: preciso pensar. O tirador de pedido, ele vai responder assim: claro, fico no aguardo, estarei à disposição. O direcionador, né, o que ajuda a tomar a decisão, ele vai responder: perfeito. O que especificamente ainda não está claro para você decidir agora? E aí, quando o cliente responder, aí você vai trazer ali, né, a resposta para ele. Percebe que essa pergunta ela não é um confronto, essa pergunta é para entender o motivo, as razões, porque ele não quer decidir, tá? Outro exemplo aqui. O cliente diz: está caro. Tirador de pedido, ele vai responder assim: ah, então vamos negociar, né? O quanto que ficaria melhor para você, né? E o direcionador, ele vai fazer uma pergunta. Ele pode perguntar assim: caro comparado ao investimento ou ao custo de continuar com o problema? Percebe? Então ele desloca a análise do preço para o impacto. E isso é arquitetura de decisão, tá? E qual é a responsabilidade do vendedor consultivo? Venda consultiva, ela não é agradável nem um pouco, porque quando você faz a venda consultiva, você assume responsabilidade
pelo julgamento do cliente, o que que ele vai pensar de você, das perguntas que você fez. Ele pode ficar chateado muitas vezes. Então, se você não ajudar a organizar a decisão, o medo vai organizar, o concorrente, né, vai organizar, a procrastinação dele vai organizar, tá? E quando a procrastinação vence, ninguém mais ganha. Então, dirigir decisão é liderança, realmente. E a liderança, ela exige postura. Se não tiver postura, né, não tem liderança. Então, se você quer sair do nível bom vendedor e ir para a estratégia comercial, você precisa mudar três coisas. Parar de responder e começar a perguntar com intenção. Parar de explicar o produto e começar a explorar o cenário. Parar de esperar a decisão e começar a construir a decisão. Então é isso, tá? Então grava isso na sua mente. Quem tira pedido participa da venda, vende por sorte, e quem dirige a decisão lidera a venda. Então, se o cliente encerrar uma conversa mais consciente do que quando ele começou, você fez a venda consultiva. Se ele terminar apenas com uma proposta, né, você apenas atendeu, você fez o atendimento. Então, a pergunta que fica é: você quer realmente ser necessário ou você quer ser substituível? Se você quer aprender a estruturar decisões e sair do nível operacional, comenta aqui, eu lidero decisões, se inscreva no canal e compartilha com quem ainda acha que vender é convencer.